Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos meditar no último dos sermões que estivemos tendo neste período do domingo pela manhã, da série de mensagens sobre mordomia cristã. Nós falamos sobre que tudo pertence ao nosso Deus e tudo que temos foi dado por Ele. Portanto, Deus ele deseja que nós façamos uma boa administração daquilo que Ele nos deu. Fazendo com aquilo que Ele nos deu o que Ele pretende para cumprir os seus propósitos. Nós vimos então que devemos administrar o nosso tempo, redimindo ele. Vimos sobre a família, sobre o corpo, e inclusive este do corpo, espero que tenha abençoado, mas uma coisa que eu tenho certeza que aconteceu foi que agora, depois daquela pregação, todos os jovens me mandam fotos de comidas não saudáveis e ficam assim, obrigado, Senhor, por essa comida. E aí eu estou recebendo um monte de foto agora, porque naquele dia eu tinha brincado sobre agradecer por 7 hambúrgueres, e aí agora eles me mandam essas fotos. Depois nós vimos sobre os dons, que foi na semana passada, vimos sobre o dinheiro, e hoje então nós vamos ver sobre o Evangelho. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 4, o verso de número 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, versos de número 1 e 2. Diz o seguinte: assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim, encarregadas, é que sejam encontradas fiéis. Vamos orar? Senhor Deus, nós colocamos esta manhã em Tuas mãos, pedindo que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Possamos, ó Pai, praticar a boa mordomia em todas as áreas que vimos até aqui, e que nesta, ó Pai, do Evangelho não seja diferente. Que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração de todos nós aqui, ó Deus, e que nós possamos ter um desejo ardente de cumprir a Tua palavra, de obedecer os Teus mandamentos e de sermos fiéis ao Senhor em tudo que o Senhor nos confia, em tudo que o Senhor nos dá e espera que administremos para a Tua glória. Que o Senhor possa nos instruir agora, que a Tua palavra seja um instrumento usado pelo Seu Santo Espírito para falar, corrigir, aconselhar e mudar os nossos corações, ó Deus. Usa-me, ó Pai, apesar de mim, apesar dos meus pecados e da miserável pessoa que sou. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos meditar sobre isso. E irmãos, o que é o Evangelho? Qual é esta mensagem que nós temos, que nós sempre chamamos de Evangelho? O que significa essa palavra? É algo que tenho certeza que é do conhecimento de todos, que o Evangelho significa boas novas. A palavra Evangelho, como você pode ver no próximo slide, ela era usada geralmente para falar sobre boas novas ou boas notícias de alguma campanha militar. Então, o exército de um rei, ele ia à frente, ele ia batalhar as guerras do rei, e quando acontecia a vitória, a pessoa, responsável por avisar, ele voltava e avisava o rei sobre as boas novas, de que o rei havia vencido, de que a batalha havia acabado. Então o Evangelho são as boas novas que temos de que o nosso Rei Jesus venceu.
de que o nosso Rei Jesus foi vitorioso e agora a vitória dele também é nossa. Por isso que a Bíblia fala que os formosos, né, são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É como se aquele rei ou aquela pessoa ali na muralha estivesse esperando alguém chegar e lá no horizonte ver aquela pessoa com os pés correndo em direção. Ele sabia, provavelmente era uma boa notícia de que a batalha havia sido vencida. E nós hoje somos essas pessoas que anunciam que o Senhor Jesus venceu. De que o Senhor Jesus, Ele venceu a batalha e concedeu perdão aos nossos pecados. Um versículo que resume muito bem e de maneira muito profunda aquilo que é o Evangelho, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 21. A Bíblia diz o seguinte: daquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado? Jesus. A Bíblia fala que Deus fez ele um sacrifício pelo pecado. Algumas traduções dizem: Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a vitória que anunciamos, de que Deus se fez homem e morreu pelos nossos pecados, tomou as nossas dores e enfermidades, para que hoje pudéssemos ser salvos, não da pobreza material, ou salvos dos sofrimentos que nos cercam, mas salvos da ira de Deus que estava por vir, salvos de nós mesmos, salvos dos nossos pecados, agora com a possibilidade de podermos servir o Senhor e engrandecê-lo. Essa é a mensagem do Evangelho, e é este o motivo pelo qual nos reunimos aqui domingo a domingo, porque o nosso Rei venceu. E é esta mensagem que Deus te confiou. É essa mensagem que Deus confiou a nós, a mensagem mais poderosa que existe, a mensagem mais verdadeira e grandiosa que alguém pode ouvir. Ele confiou a nós o mistério do Evangelho, o mistério que agora é revelado em Jesus Cristo, de que Deus homem morreu por pecadores que mereciam o inferno. Então nós vamos ver nessa passagem que lemos no começo, agora voltando a 1 Coríntios capítulo 4, o verso 1 e 2, de que a Bíblia nos chama de administradores, de mordomos dos mistérios de Deus. Na minha versão, diz o seguinte: assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, e aqui ele usa a palavra encarregados dos mistérios de Deus. É a mesma palavra para mordomos ou administradores, ou seja, é o mesmo princípio que estamos vendo ao longo desses domingos. Deus te deu um tempo, Deus te deu dinheiro, Deus te deu dons, e Deus te deu uma mensagem. Deus, Ele te deu a mensagem do Evangelho para que você administrasse. Paulo aqui chama dos mistérios de Deus, ele usa essa palavra para se referir ao Evangelho, pois era algo que antes estava encoberto, e era realmente um mistério, mas agora em Jesus Cristo é revelado. E no verso 2 ele diz: além disso, o que se requer de pessoas assim, dessas pessoas, de nós que fomos encarregados da mensagem do Evangelho, é que sejamos encontrados fiéis. Então nós vamos ver esta mensagem em 3 pontos, voltando lá para os slides. Que são os seguintes: nós vamos ver então que temos um tesouro em vaso de barro, vamos ver a mordomia da mensagem
do Evangelho e algumas orientações práticas. Então, continuando ali para o primeiro ponto, nós vemos então esta passagem de 1 Coríntios capítulo 4, que nos deixa bem claro, Deus te confiou esta mensagem, Deus ele te deu este mistério que é revelado em Jesus Cristo, a vitória do Rei, e Ele quer que você administre de forma correta. Outra forma que Paulo também usa, ele diz que nos foi confiado o ministério de reconciliação. Isso na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, o verso 18. Diz o seguinte: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério de reconciliação. Então aqui é outra passagem, e aqui ele dá um outro aspecto a respeito dessa mensagem de salvação. Ela não é só a vitória de um rei pelo seu povo, mas ela é a reconciliação de pessoas pecadoras com um Deus santo. Tínhamos um relacionamento quebrado e rompido pelo pecado, mas o Evangelho vem nos mostrar que a reconciliação com o Senhor, mesmo você sendo pecador, mesmo eu sendo falho, ela é possível em Jesus Cristo. E Paulo, ele chama o Evangelho da mensagem da reconciliação, e ele diz, neste verso que lemos, que foi nos confiado, Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Nós temos a obrigação de sair por aí falando que é possível se reconciliar com Deus, é possível ser filho de Deus, é possível ser amigo de Deus e estar bem, estar em paz, não mais em conflito ou com medo da condenação. Esta é a mensagem poderosa que nos foi confiada. Melhor do que qualquer notícia que poderíamos dar a qualquer pessoa, melhor do que falar que alguém ganhou na loteria, melhor do que falar que alguém tem uma promoção no emprego dos sonhos, é falar: você está reconciliado com o Deus vivo e a sua dívida foi paga. Outra passagem que Paulo vai abordar isso um pouco mais é em Efésios, capítulo 3, o verso de número 8 ao 9. Lá ele também vai chamar o Evangelho deste mistério revelado. Então, Efésios capítulo 3, 8 ao 9, diz assim: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo, e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então ele esteve oculto, mas agora ele diz então que é revelado, que é algo que nós temos acesso, e ele afirma então nas suas cartas que somos despenseiros, que somos mordomos desta mensagem. O que tiramos de conclusão disto é o que estamos tirando de conclusão de todos os outros aspectos que estamos abordando. Isto não nos pertence. O Evangelho não é nosso, ele foi confiado a nós, não para ser guardado e apenas usufruído por nós, mas para ser transmitido, para ser compartilhado. Em uma cultura onde você tem que sempre ter as coisas para si, e quando você tem mais e mais, você é bem-sucedido, o Evangelho lhe traz a cultura de que quanto mais você compartilha, mais sucedido você é, bem-sucedido você é, e não é diferente com a mensagem do Evangelho. Quanto mais você não guarda a vitória do Rei Jesus para si, quanto mais você não guarda que Deus agora quer se reconciliar com todos os homens, isso torna você um bom mordomo de Cristo Jesus.
E Paulo usa uma linguagem poderosa para falar de tudo isso em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 7. Voltando então um pouco mais para trás, Paulo diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Então somos, irmãos, apenas vasos de barro, simples e humildes, mas dentro de nós há um tesouro inigualável, há um tesouro que dinheiro no mundo pode pagar, que é a mensagem do Evangelho. Então, seguindo no slide, a pergunta que temos que nos fazer é: tenho tratado o Evangelho como um tesouro precioso ou algo comum? Quando nós tratamos o Evangelho como um tesouro precioso, nós reconhecemos a riqueza que temos em nossas mãos e o desejo de compartilhar essa riqueza com aquele que não tem é algo que nos consome, é algo que nos motiva. Mas muitas vezes temos tratado o Evangelho e a mensagem de Jesus morto em uma cruz como a coisa mais simples e banal do mundo. Por mais que você e eu possamos ter ouvido o Evangelho há 15, há 20, 30, 40 anos, não importa o tanto de tempo, ela ainda é a mensagem mais preciosa que você tem e terá em toda a sua vida. Não é porque você já ouviu muitas vezes sobre Jesus Cristo morrendo na cruz, que isso não deve nos impactar. Isso nunca pode perder o brilho para nós. Isso nunca pode perder a preciosidade. Mas quando chegarmos num nível em que falamos sobre Jesus como se fosse a coisa mais simples do mundo, então estamos perdendo a visão preciosa do amor de Deus naquela cruz. A frase de que Deus se fez homem e morreu por homens pecadores é uma frase assombrosa e não deveria ser falado de forma tão banal. Mas então, o que caracteriza uma boa mordomia cristã no Evangelho? Eu entendi, a mensagem é preciosa, é grandiosa, Deus me confiou esta mensagem, mas o que caracteriza agora eu ser um bom mordomo? E vai muito além do que apenas compartilhar a mensagem, apesar de ser algo crucial também. Para isso, nós vamos ver no segundo ponto, como funciona essa boa mordomia da mensagem do Evangelho. E aqui eu separei 4 pontos no próximo slide, que vai nos ajudar a entender. O bom mordomo do Evangelho, primeiro, ele guarda a mensagem. Ele protege a mensagem contra distorções e falsos ensinos. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso de 13 ao 14. Diz o seguinte: preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé, e no que estão em Cristo Jesus, e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro, mais uma vez Paulo chamando o Evangelho de bom tesouro, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo está prestes a morrer escrevendo esta carta. Ele escreve para Timóteo, um jovem pastor na igreja de Éfeso, e ele instrui para Timóteo: preserva a palavra, guarda este bom tesouro. E esta obrigação não é somente de Timóteo,
mas é minha e tua. O mundo que nós vivemos não é diferente daquela época. Não é verdade que o evangelho tem sido distorcido em muitas igrejas por aí? Não é verdade que transformaram o evangelho em um meio de ganhar dinheiro? Não é verdade que transformaram o evangelho em um meio de prometer às pessoas uma vida feliz, uma vida de sucesso, uma vida onde ela é a pessoa mais importante do mundo e Deus não tem mais espaço? Não é verdade que existem muitas seitas e heresias? Então, uma das nossas funções como mordomos do evangelho é guardar a sã doutrina, é preservá-la, é focar na palavra e instruir de forma correta, defendendo a fé contra estas heresias, contra essas deturpações que o evangelho está sofrendo. Para isso, conhecer a Bíblia, estudá-la é essencial. Como você pode instruir alguém que está tendo uma visão deturpada do evangelho, se nós só conhecemos João 3,16? Passagem poderosa e importantíssima, mas muitas vezes há necessidade de muitas outras passagens para poder ser explicado muito mais coisas do que as pessoas precisam. Segundo ponto ali no slide, é viva a mensagem. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27, diz o seguinte: somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes, num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do evangelho. Ser um bom mordomo de Cristo, então envolve guardar essa mensagem, se livrar das heresias, defender a fé, mas também envolve viver a mensagem, viver o evangelho. Como você vai compartilhar da mensagem da reconciliação? Como você vai falar sobre o amor de Deus, se no seu testemunho, no trabalho, na escola, você não tem dado um bom exemplo? Como você vai falar aos seus parentes sobre Jesus Cristo e a vitória deste rei, se os seus parentes te conhecem como boca suja, como um fazedor de piadas obscenas, como alguém que não respeita os outros, que procura brigas, e quando tem brigas não procura resolver? Como nós vamos compartilhar o evangelho no trabalho, se somos desonestos naquilo que os nossos patrões nos pedem? Como vamos falar de Jesus Cristo que nos ensina sobre servir, quando nós não servimos dentro dos nossos empregos? Quando alguém nos pede algo e que não é a nossa função, nós não fazemos. A mesma coisa na escola. Talvez você tenha um amigo que esteja sedento para saber como se reconciliar com Deus. Você sabe, mas está sentado na roda dos escarnecedores na sua escola. Faz parte do grupo que só fala besteira. Então, ser um bom mordomo da mensagem do evangelho não é simplesmente você sair por aí falando e compartilhando. Você precisa guardar a mensagem, você precisa viver a mensagem, dar um bom testemunho. Quando fizermos isso, estaremos no caminho correto para sermos bons mordomos.
E aqui, para continuarmos para o terceiro ponto, eu queria fazer uma correção de algo que muitos podem acreditar, ou não sei, aqui ou lá fora, muito é falado desta frase. Já ouviram a famosa frase de que compartilhe do Evangelho, se precisar, use palavras? Vocês já ouviram essa frase, já concordaram com ela, já usaram ela? Recentemente eu ouvi essa frase, não de ninguém daqui, mas em uma outra roda de conversa. E a pessoa falou, a gente tem que compartilhar do Evangelho, né? Se possível, use palavras. E ele soltou a frase como se fosse o melhor bordão evangelístico do mundo, e como se estivesse falando a coisa mais bíblica do mundo. Então, sim, ter um bom testemunho, viver a mensagem é importante, é essencial. Entretanto, não é aquilo que vai fazer com que as pessoas conheçam a palavra de Deus da forma que elas precisam. O terceiro ponto, então, é essencial. Não é só dar um bom testemunho, é você abrir a boca e falar, anunciar. A mensagem do Evangelho acontece através da pregação. Não só pregações de púlpito, mas na pregação do dia a dia. Você abrir a boca e dizer para a pessoa, Jesus venceu. Deus quer se reconciliar contigo. Então não adianta ter o testemunho perfeito se nós ficarmos quietos. Eu e você não estamos cumprindo o papel em nossas casas, trabalhos, escolas ou qualquer círculo social, se apenas mantivermos o exemplo perfeito. Não pense você que ao sair do trabalho, você cumpriu o seu papel como bom mordomo, porque você agiu como Cristo agiu, você serviu as pessoas, amou elas, mas manteve a sua boca fechada o tempo todo. Compartilhar do Evangelho é falar, é anunciar. E para isso não podemos ter vergonha. Romanos, capítulo 1, verso 16. A famosa passagem que foi o estopim para a reforma protestante. Romanos 1, 16, diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não tinha vergonha da mensagem que possuía. Paulo não tinha constrangimento em compartilhar sobre a vitória de Jesus Cristo. Mesmo quando os outros zombavam dele, isso acontecia. Vimos recente com o pastor em Atos capítulo 17, como ele pregou no Areópago, e alguns se converteram, mas muitos zombaram ele, chamaram ele de tagarela, falador, e que outra hora iria ouvir ele falar daquelas coisas. Então sim, vão te chamar de tagarela, falador, moralista, seja o que for, alguém certinho demais, santinho demais, alguém que está alienado ou algo do tipo, ou qualquer tipo de ofensa criativa que aqueles que não amam a Deus criam. Mas você não deve se envergonhar do Senhor que te salvou. Você não deve se envergonhar daquele que abriu os braços para te resgatar quando quando eu estava no lamaçal do pecado, indo para o inferno. Mas muitas vezes somos vencidos pela nossa vergonha, por aquilo que os outros vão pensar de nós, e temos medo. Não falamos porque temos medo, não falamos porque temos vergonha. Mas como podemos nos envergonhar daquele que derramou o seu sangue por nós?
A opinião de quem é mais importante? Dos descrentes que estão perdidos e precisando ouvir a mensagem? Ou do nosso Senhor que nos salvou e quer salvar o outro também através da sua vida? E para enfatizar ainda mais este ponto, Romanos capítulo 10, o verso 17, então mantendo o mesmo livro que estamos, Romanos 10, 17, também famosa passagem, muitos conhecem de cor. Portanto, a fé vem pelo quê, irmãos? Pelo bom testemunho? Apesar de ter a sua importância? A fé vem porque você amou muito uma pessoa? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Então não é dê bom testemunho e, se possível, use palavras. Use as palavras, abre a boca e continue também com isso dando bom testemunho. É os dois. É os dois. Não dá para fazer um sem ter o outro. E o que faz a pessoa ter a fé é ouvir. Mas para ouvir, alguém tem que falar. O quarto ponto, vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 2, verso número 2. 2 Timóteo 2, verso 2. O quarto ponto, então, é multiplica a mensagem. Então, nós devemos guardá-la, preservá-la dos falsos ensinos, das heresias. Devemos viver o Evangelho, viver a mensagem e proclamar, abrindo nossas bocas. E devemos multiplicar a mensagem, como? 2 Timóteo 2,2 diz o seguinte: o que ouvistes de mim, Timóteo, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos, para também ensinarem a outros. Então, transmita a mensagem para pessoas que vão continuar transmitindo a mensagem. Incentive essas pessoas com quem você está falando agora o seu dever é transmitir também, é compartilhar com o próximo. Transformem os seus filhos e filhas, não em fazedores de dinheiro, não em empregados bem-sucedidos, mas transformem os seus filhos e filhas em proclamadores da verdade do Evangelho, em anunciadores da mensagem da reconciliação. Então, se você tem a oportunidade de incentivar alguém a continuar transmitindo a mensagem, assim como Paulo fez com Timóteo, faça isso. Os filhos são a oportunidade perfeita que Deus te deu para criar, não pessoas bem-sucedidas nesse mundo, mas pessoas bem-sucedidas no reino dele, no reino de Deus. Bons mordomos do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Será que temos o mesmo pensamento? Ai de mim se eu não fizer aquilo que Deus me confiou? Ai de mim se eu não estiver fazendo aquilo que Deus pediu para eu fazer? Ai de mim se eu não aproveitar o privilégio de compartilhar com as pessoas que Deus quer salvá-las? Ou passamos uma semana, um mês, o ano inteiro sem falar com ninguém e para a gente está tudo bem. Paulo tinha um senso de responsabilidade com isso tão grande que ele falava: ai de mim se eu não fizer. Deus me cobrará. Deus irá me perguntar o porquê eu não fiz aquilo que Ele pediu. Veja, Deus podia ter dado essa tarefa aos anjos. Anjos, vão compartilhar do Evangelho. Eles fariam, mas Ele deu esse privilégio a nós. Ele quer que a gente faça isso.
Será que, se Deus nos cobrar da nossa boa mordomia do Evangelho, que ponto nós temos falhado? Será que nós vivemos o bom exemplo, mas não falamos? Será que, se falamos, damos um mau testemunho? Será que nós não nos preocupamos com os montes de heresias que estão surgindo e nem procuramos saber e ir atrás de como responder a elas? Será que eu não estou aproveitando a oportunidade com meus filhos ou com os outros de fazer mais proclamadores do Evangelho? Não só transmitir, mas falar com que os outros transmitam também. O que me impede, irmãos, e o que te impede de compartilhar o Evangelho com as pessoas ao seu redor? Há pessoas que Deus colocou no seu e no meu alcance, e você e eu ainda não falamos? Romanos 10,14 diz: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Partindo para o ponto de número 3, vamos ver aqui algumas orientações práticas para ser um bom mordomo do Evangelho. Então nós vimos o que caracteriza ser um bom mordomo: guardar a palavra, viver a mensagem do Evangelho, proclamar o Evangelho. E agora, que aplicações práticas podemos ter para fazermos isso da forma mais eficiente? Seguindo no próximo, eu separei também, acho que foi 5 pontos, que vão nos ajudar de uma forma mais prática a fazer tudo aquilo que nós precisamos. E o primeiro ponto é: ore por oportunidades. Se eu e você temos a responsabilidade de compartilhar esse bom tesouro, esse tesouro precioso que está em nós, que foi nos confiado, por que nós não vamos orar para o Senhor nos dar oportunidades? É o que Paulo faz em Colossenses 4, do 3 ao 4. Vamos abrir lá? Colossenses capítulo 4, versos de número 3 até o 4. Diz o seguinte: ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Paulo está preso, e quando ele tem a oportunidade de pedir algo para que a igreja ore por ele, não é pelo seu conforto, não é pelo livramento de sofrimento, não é para que ele saia da cadeia, mas é para que ele possa compartilhar o Evangelho. Seja ele preso ou estando ele livre, que Deus dê oportunidades para ele compartilhar do Evangelho. Mas quando nós oramos, ou quando nós fazemos pedidos aos outros, apesar de sim, devemos levar as nossas necessidades ao Senhor, pois Ele cuida de nós, mas falamos de tudo. E não falamos para que as pessoas orem, para que Deus nos dê oportunidade para falar do Evangelho. Quando nós mesmos oramos por tudo, para Deus nos livrar daquilo, nos livrar disso, para nos dar conforto ali, para nos dar aquilo que a gente precisa aqui e ali, mas nós não oramos para compartilhar o Evangelho. Veja, Paulo está preso, e talvez na situação de Paulo, a primeira coisa que eu e você íamos pedir: igreja, ora aí porque eu quero sair daqui logo. Igreja, ora porque eu não aguento mais ficar aqui. Mas ele não faz isso, ele fala: igreja, ora porque eu quero compartilhar do Evangelho. Eu quero oportunidades para falar para as pessoas que Deus as ama e quer salvá-las. Então, quer viver a boa mordomia na prática? Coloque isso primeiro nas suas orações. Quer viver a boa mordomia no Evangelho? De fato, coloque isso com os joelhos no chão. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nos perguntamos muitas vezes: por que
eu não consigo, por que que as oportunidades não surgem? E a gente se pergunta o quanto nós temos orado por isso. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 15, agora o segundo ponto prático. 1 Pedro 3,15. Então, esteja preparado e use de mansidão. Este é o segundo ponto. A palavra do Senhor diz assim: antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Como? Estando sempre preparados para responder a todos o que pedirem a razão da esperança que há em vós. E aí o verso 16. Mas fazei isso de que forma? Com mansidão e temor, tendo boa consciência. Para os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Então este é o segundo ponto prático. Esteja preparado. Isso significa o quê? Que tanto eu quanto você temos a responsabilidade de estudar a fundo para sabermos compartilhar do Evangelho para um católico, para um ateu, para um espírita, para os mormons, para quem for que seja, para um testemunha de Jeová, sabendo a necessidade de cada um, de que aspecto do Evangelho eles precisam entender e do que eles pensam errado, mas para isso, eu e você precisamos estudar, ler a Bíblia, ler bons livros que nos auxiliam nisso. Isso não é responsabilidade apenas de pastores, líderes ou missionários, isso é responsabilidade de todos nós. Pedro não fala, olha, pastores, estejam preparados para responder. Olha, missionários, estejam preparados. Ele fala para que a igreja esteja preparada. Para responder a quem? A todo mundo que pedir a razão da esperança que você tem. Qual é a razão da esperança que você tem? Jesus Cristo. É sempre Ele, mas muitas vezes você vai precisar apresentar Ele com abordagens diferentes, dependendo da pessoa. Paulo, quando pregava aos judeus, usava o Antigo Testamento. Paulo, quando pregava aos gregos, usava até os próprios filósofos deles, para poder ter alguns pontos que eles possam entender e comunicar a verdade da palavra. A essência sempre é a mesma, a mensagem sempre é a mesma, mas as abordagens são diferentes. E ele fala para fazer isso com mansidão. Pregar o Evangelho é uma guerra, mas não é uma guerra contra as pessoas. Não é uma guerra contra as pessoas, elas não são nossas inimigas. É uma guerra contra as potestades do mal, contra o diabo que quer aprisionar a vida dessas pessoas. Elas são vítimas ali do diabo e também responsáveis pelos seus pecados. Mas o que eu quero dizer é que você tem que falar com as pessoas não brigando com elas, não discutindo, não debatendo de forma agressiva. Você é burro, você vai para o inferno mesmo. Você não entende de nada, eu estou te falando e você não quer aceitar. Você é muito cabeça dura, estou tentando te ajudar. Não é assim que a Bíblia nos ensina a instruir as pessoas. Você não está em guerra com elas. Você quer que Jesus salve elas. Você está indo tirar pessoas com o poder de Deus do cativeiro do pecado. Não para tacar pedra nelas. Isso significa não que você vai aliviar a verdade. Você vai falar a verdade nua e crua, mas com mansidão, com amor. A pessoa está cega, a pessoa está cativa do pecado e ela precisa de ajuda.
não de mais alguém debatendo com ela. Pregar o evangelho exige mansidão, amor. Depois, o terceiro ponto, viva a reconciliação. Talvez você faça tudo isso perfeito, mas veja, faz sentido você anunciar a mensagem da reconciliação com Deus e não estar reconciliado com seu irmão? Você está indo até a outra pessoa dizendo: Deus quer se reconciliar contigo, Deus quer ter paz contigo, Deus quer te salvar, mas você não tem paz com quem está do seu lado. Mas existe alguém com quem você evita falar. Existe alguém com que você não perdoa. Veja, que hipocrisia é essa que nós anunciamos um evangelho de um Deus que perdoa, que quer se reconciliar, e nós não vivemos em reconciliação com os outros. Para pregar o evangelho e ser um bom mordomo do evangelho, devemos pregar isso, vivendo isso. Ora, eu quero que Deus se reconcilie com todos, que todos possam se reconciliar com Deus através do sacrifício de Jesus. E é por isso que não há ninguém que eu não queira reconciliar. É por isso que não há ninguém que eu não vá atrás para perdoar, para amar e se resolver. Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todos. Através do sacrifício de Jesus, temos paz com Deus. E para transmitir isso, precisamos também estar fazendo da melhor forma, vivendo em paz com os outros. Depois, quarto ponto, invista em pessoas, que é bem parecido com o que vimos antes, né? Então, discipule, continue caminhando com elas, ensine. Invista seu tempo ali para sair, para conversar, para ajudar, para aconselhar, para caminhar com essas pessoas. Não apenas pregue o evangelho e vá embora. Ofereça-se para gastar mais tempo com ela. E por último, seja fiel, não famoso. 1 Coríntios 4:2, vamos voltar nessa passagem, mais uma vez. Quero destacar aquilo que ele diz no final do verso, 1 Coríntios 4:2. Além disso, o que se requer das pessoas assim encarregadas, ou seja, o que se requer das pessoas que são boas mordomos, né, do evangelho, é o quê? É que sejam encontradas fiéis. Isso significa que talvez você vai viver tudo isso que nós vimos, talvez eu vou viver tudo isso que nós vimos, e não vamos ser Billy Grahams da vida. Todos aqui conhecem um Billy Graham, correto? Talvez não vamos ser o maior missionário de todos, com centenas de pessoas convertidas, com centenas de pessoas aos pés do Senhor Jesus. Talvez não sejamos como Pedro, que pregou e 3.000 pessoas se batizaram no mesmo dia, se entregando a Jesus Cristo. Talvez não sejamos como esses grandes exemplos da fé, e eu sei que os irmãos conhecem muitos, até pessoas que conhecem pessoalmente, mas o importante não é eu e você sermos famosos através da pregação do evangelho. O importante não é eu e você conseguirmos números e números e números, apesar de isso ser uma alegria, mas o que Deus quer de você e de mim é que sejamos fiéis. Isso significa que se você viver 10, 15, 20 anos da sua vida pregando o evangelho, mas uma pessoa só se converteu, mas nesses 20 anos, você foi fiel, pregando a palavra, confiando no Senhor, vivendo o seu testemunho, é isso que Deus quer de você. Então não desanime, se
os resultados comparáveis aos outros não aparecerem. Não desanime se as pessoas não tiverem as mesmas reações que os outros pregadores, que já nos deram um exemplo, conseguiram. Deus não quer isso. Deus, Ele quer que você seja fiel a Ele. Tendo 1000 pessoas convertidas, você vai ter o mesmo ânimo para pregar o Evangelho. Tendo 1, 2 pessoas convertidas, você vai continuar com o mesmo ânimo de pregar o Evangelho. O que define sucesso não são os números, mas é a fidelidade no serviço ao Senhor. Talvez você já tenha tido a oportunidade de conduzir alguns a Cristo, não sei quantos, mas a pergunta não é quantos, a pergunta é: você tem sido fiel? Você tem sido fiel ao longo desse processo? Vivendo, compartilhando, orando por isso, falando com mansidão e amor, sem agressividade, estudando para estar preparado para responder cada vez mais pessoas e pessoas diferentes. É assim que Deus quer encontrar os seus bons mordomos, vivendo em fidelidade. A conclusão é que o mestre voltará para avaliar se fomos mordomos fiéis. Seja do nosso tempo, seja do nosso corpo, seja dos dons, da nossa família, ou do Evangelho. Ele voltará. E mesmo que não haja condenação mais para nós que estamos em Cristo Jesus, não pense que Ele não cobrará de nós a nossa boa mordomia. O que será que nós vamos ouvir no fim dos tempos? Será que estamos sendo bons mordomos ao ponto de ouvir servo bom e fiel? Eu te coloquei no pouco, agora no muito você será colocado. Essa será a maior recompensa do bom mordomo, ouvir essas palavras do nosso Senhor e do verdadeiro dono de todas as coisas que temos. Muito bem, servo bom e fiel. Algumas perguntas antes de encerrarmos no último slide. Então, em quais áreas tenho sido negligente nessa responsabilidade? Será que eu não tenho orado o suficiente por isso? Preciso orar mais? Será que eu não tenho estudado? Tá? Crente, eu sei que às vezes é difícil ler. Alguns gostam mais, outros menos. Mas crente tem que ler e estudar. Será que eu não tenho dado bom testemunho? Será que eu dou um bom testemunho, mas minha boca fica fechada? Segunda pergunta: o que posso fazer nessa semana, então, para compartilhar o Evangelho com alguém? Para falar que o Rei Jesus venceu e para falar que Deus quer se reconciliar com todos. E terceiro, como o amor de Cristo pode me motivar a ser mais fiel nessa missão? Será que temos ainda o mesmo deslumbre pela mensagem do Evangelho que tínhamos no começo? Se tivermos, será mais fácil nos mantermos motivados. Mas se a mensagem do Evangelho tem virado algo simples e banal, essa missão será muito mais difícil. Que Deus nos abençoe a sermos bons mordomos de tudo que Ele nos deu. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos instruiu pela Tua Palavra, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver o Evangelho, a proclamar o Evangelho, a orar para que o Senhor nos dê oportunidades, possamos fazer isso com mansidão, ó Pai, que possamos estudar fielmente, para que possamos ser capazes de responder a todos que
nos perguntarem o motivo da esperança que temos. E o motivo é o Senhor Jesus. O motivo é que Deus fez daquele que não tinha pecado, pecado para que nós fôssemos justiça de Deus. O motivo é que Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e agora todos aqueles que têm fé, que o receberam, têm o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus. Ó Deus, o motivo é que Deus se encarnou, e Jesus Cristo é este Deus homem que morreu por nós, pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou, anunciando a vitória, nos livrando da ira vindoura e da condenação. O motivo é que nós temos paz com Deus, agora justificados por meio da fé. E é isso que queremos que todos tenham também, paz com Deus em Jesus Cristo. Nos ajude a ser bons mordomos, ó Pai. Me ajude a ser um bom mordomo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos divididos em classes, irmãos.